Coreia do Sul tem incentivo do governo para produção cultural? Sim, muito. O modelo sul-coreano deve ser replicado no Brasil? Epa, calma lá. Uma coisa que a gente precisa entender primeiro é que investimento em cultura não é um bagulho absoluto. Não é um botão que o presidente aperta onde tá escrito investir em cultura, sim ou não? Aí ele aperta sim e a gente exporta grávida de Taubaté pro mundo inteiro. Existem diferentes modelos, existem diferentes estratégias, existem diferentes processos históricos de cada país e existem diferentes objetivos. No caso da Coreia do Sul, a gente tem um processo histórico que engloba outros setores além da cultura e uma necessidade ali nos anos 90 de proteger a indústria local depois de uma mega crise financeira que atingiu grande parte do continente asiático, mas principalmente uma necessidade de proteger o mercado local da influência do Japão, que foi uma força colonial muito forte por ali durante muitos anos. E por causa disso, durante muito tempo, a Coreia do Sul proibia importações culturais do Japão, mas isso mudou em 1998, quando os dois países assinaram um acordo. Para se preparar para o bombardeio de produções culturais japonesas que iam entrar no país a partir desse acordo, uma série de medidas protecionistas tiveram que ser tomadas. O governo, junto com empresas privadas, começou a fomentar produções de câmeras, de projetores, de equipamentos de audiovisual, enfim, muito estímulo a investimento interno, junto com políticas de distribuição e cota de tela. Todo esse movimento aí que aconteceu nos anos 90 foi muito importante, deixou um grande legado na produção coreana, que é sentido até hoje no mundo inteiro. Mas dos anos 90 pra cá, se passaram, pelos meus cálculos, pelo menos uns 10 anos. Muita coisa mudou, o governo mudou e novos desafios se fizeram presentes. As plataformas de streaming também estão desreguladas por lá, e isso tem se refletido em muita insegurança para a classe trabalhadora do audiovisual sul-coreano. O criador de Round 6 revelou alguns anos atrás que ele não ganhou e nem ganha quase nada por ter criado a série, e que ele praticamente foi obrigado a escrever a segunda temporada para poder garantir alguns centavos no bolso dele, pra ele conseguir comer, pra ele conseguir negociar um contrato um pouquinho melhor do que ele fechou na primeira temporada, pra ele conseguir pagar as contas. Essa já é uma das grandes contradições desse modelo de política pública sul-coreana para audiovisual e para cultura. Todas essas políticas públicas não se refletem, elas não são sentidas pela classe trabalhadora do audiovisual sul-coreano. Os roteiristas, os produtores, os diretores, os atores ganham muito pouco dinheiro. Então a gente precisa se perguntar se esse modelo sul-coreano ainda faz sentido, quais partes dele fazem sentido, antes de simplesmente replicar ele no Brasil. Além disso, a gente precisa entender também a nossa própria realidade, os nossos próprios problemas, as nossas próprias contradições e a nossa própria história de política pública para cultura, para arte, para cinema. O Brasil também tem suas leis de incentivo ao audiovisual hoje. A gente pode e deve criticá-las, a gente pode e deve pensar em outros modelos para substituir essas leis, para adaptar essas leis, mas a gente precisa conhecê-las antes.